A fatura da eletricidade, um consumidor normal como qualquer de nós, fica surpreendido porque a eletricidade propriamente dita são só 30% ou 31%. Quer dizer, há 70% que a gente paga que não são de eletricidade. Bem, eu a primeira vez que vi isto, achei isto um autêntico roubo. Eletricidade mais impostos ainda percebia, agora eletricidade e os impostos aqui são para aí 10%, quer dizer, há ali no meio, entre 40% e 100% há ali um sobrecusto acumulado. Bom, quando se sabe que o consumidor português, tirando Malta e Chipre, é o que paga a quinta tarifa mais cara da Europa, sendo hoje um dos países a caminho da maior pobreza da Europa, nós ficamos realmente apreensivos com este desconchavo completo. Os mais pobres ou dos mais pobres pagam das eletricidades mais caras. Mas somos o terceiro ou somos... Somos o quinto, se não se contar o Chipre e Malta. Se contar o Chipre e Malta, somos sétimo. O memorando de entendimento com os estrangeiros estipulava que o Governo deveria intervir no sentido de reduzir estes sobrecustos. Há pouco tempo esteve aqui esse representante do FMI, o Sr. Selassie, que, se bem percebi o que ele disse, registou que o Governo não fez aquilo que deveria ter feito. Quer dizer, estes sobrecustos, o Governo terá fingido ou terá feito muito pouco para reduzir estes sobrecustos. Ora, num país em bancarrota, em que o Governo, sem qualquer cerimónia, desce salários, desce pensões, faz aquilo que entende, é realmente uma coisa surpreendente que não seja capaz de pegar neste assunto nem no assunto das PPPs. Os mais caros que nós, para os domésticos, neste momento, isto no segundo semestre de 2012, de acordo com os dados do Eurostat, a República Checa, a Bélgica, a Irlanda, Chipre, a Alemanha e a Dinamarca. E a Dinamarca e a Alemanha porque têm o mesmo tipo de política voluntarista para fomentar as energias renováveis, que têm ainda um sobrecusto importante em relação à convencional. Eu acho que este Governo, pela primeira vez, este Governo, quer no anterior secretário de Estado, quer no atual, tem consciência plena desta questão. A gente não vive da consciência, Sr. Engenheiro. Eu sei, mas quando o primeiro secretário de Estado tentou, de facto, ter uma posição assertiva e enfim, mais musculada, teve que ir embora. Foi embora. Porque, de facto, isto envolve com o que é mau sinal. muito... O que é mau sinal. É um facto. Mas eu tenho que fazer a justiça que as iniciativas legislativas têm sido feitas, têm sido todas no bom sentido e tentar corrigir o assunto. Agora, este assunto, uma parte importante deste assunto, só se corrige com uma medida de natureza, uma decisão da Comissão Europeia, ou uma decisão de natureza judicial que coloque parte destes custos que os considere não regulares. Mas que é porque o Governo português não tem força para isso? Não, porque o Governo português, de algum modo, está... Até nisso tem que mandar em nós. É que essas questões jurídicas, como sabe melhor que eu, porque é advogado, nunca são preto e branco. Há sempre interpretações. Sei que raramente vem cá juristas. Há sempre interpretações. E neste caso, há aqui uma área de interpretação. Nós sabemos, eu não tenho dúvida nenhuma, e achei que era um dever cívico, não só meu, mas de outros colegas que lidamos com esta questão, de fazermos uma apresentação à Comissão Europeia a dizer nós consideramos que há uma parte aqui que é enrolar dos custos, porque está a retirar capacidade de consumo às famílias e está a retirar competitividade às pequenas e médias empresas. Agora, eu não posso, desde já, dizer que estou absolutamente seguro. Porque há também uma decisão que em 2004 permitiu, de algum modo, que este esquema acontecesse. Que Bruxelas abriu um inquérito sobre as concessões de exploração hidroelétrica dos rios à EDP, relativamente a um contrato de 2007. Era de tal maneira que a valoração desse contrato foi de 700 milhões e os bancos apontavam para 2 mil milhões de valor. Portanto, a diferença de 1.300 milhões é de facto interessante. Por 26 anos e sem concurso público. Isto é um contrato de 2007. É Bruxelas que está a pôr em causa o valor porque foi estipulado esse tal contrato. Aqui ninguém viu nada. E foi firmado então pelo Ministro da Economia, Manuel Pinho, que era o então Ministro. Por coincidência, os custos para a manutenção do equilíbrio contratual, que é o que está também no turbilhão das tais rendas excessivas que a Troika diz que há no setor energético, que é uma espécie de déficit tarifário que depois é repercutido na faturação e que é a ERSE que estipula, também esses SMEC foram, na altura, introduzidos pelo Ministro Álvaro Barreto, em 2004,
isto já uma espécie de upgrade a um sistema anterior que tinha sido implantado pelo ministro Mira Amaral. Na altura em que Álvaro Barreto introduziu os SMEC em 2004, António Mexia era ministro das Obras Públicas desse governo, e estes SMEC mais tarde foram finalizados, a negociação, já pelo ministro Manuel Pinho, com António Mexia como presidente executivo da EDP. Mas não há dúvida que não haja um fundo jurídico, isto é uma indecência, é uma imoralidade. Ou não é? Soutor, eu acho, no meu juízo, que é uma imoralidade, tal como acontece, se confirmar a interpretação que nós fazemos. Agora, não podemos esquecer que o governo português privatizou a EDP num quadro, assumindo o quadro que encontrou. Isto é, que este procedimento, estas rendas asseguradas, seriam legais. E por essa razão, pode haver aqui uma questão a ponderar. Se por acaso forem declaradas ilegais, as condições de venda terão que ser reexaminadas. Que o Governo, ao longo de todas as privatizações, tentou sempre maximizar o encaixe e sempre utilizou a maneira de poder valorizar o mais possível o ativo que estava a colocar em venda. Neste momento, o Governo, quando entrou em funções, foi obrigado a fazer uma venda muito rápida e era importantíssimo que tivesse um grande sucesso a primeira privatização que foi feita da EDP. Daí, eu perceber, independentemente do juízo que possa fazer, que pôs uma questão fundamental ao Governo. Nós vamos atrasar isto, analisar, ver se é assim, se não é, e por isso atrasar a privatização, ou vamos fazer um encaixe e depois vamos ver como é que evolui a situação legal. Trocou 4 mil milhões nos bolsos dos portugueses por... pelo sucesso da privatização. Sim, que rendeu os tais 250 milhões a mais nessa parte. Exatamente. Mas o problema não era esse. O interesse nacional não foi protegido neste dossiê? No meu entender, não. Por mais funda que seja a razão jurídica, por mais explicações, quanto à venda, quanto ao comprador, quanto a tudo, pagar 30 em 100, que é aquilo que nós gastamos, que é a eletricidade, isto é uma vergonha. Que está na origem deste verde que vai aqui crescendo de uma forma muito importante todos os anos. Este gráfico tem... Esse verde são as energias renováveis. As renováveis é o eólico, o vento, é hídrica, são as fotovoltaicas, é o biogás, é a biomassa, é tudo o que em princípio não tem custo de combustível. Tudo o que a natureza oferece o combustível. Por isso é extremamente atrativo, é muito atrativo, claro. E enfim, eu acho que é uma boa política. Nós tentamos promover o uso das energias renováveis, desde que o custo não seja insuportável. Claro. Aquilo que acontece é que quando nós ultrapassamos um determinado nível de percentagem de energias renováveis na rede de que dispomos, este custo, que é o custo de gerir a intermitência destas energias, porque estas energias, o sol e o vento, não é quando nós precisamos. É quando há vento ou quando há sol. Sim. Gerir esta intermitência tem um custo muito importante. Mas é bom ou mau haver energia renovável? É bom haver energia renovável, desde que o custo para haver não seja incomportável em termos da nossa competitividade. É por isso que, por alguma razão, nós somos os países que têm mais energia renovável na Europa. É porque, de facto, decidimos, com a Espanha, a Alemanha e a Dinamarca, investir muito nisto. E por isso temos tarifas tão elevadas como a Alemanha e a Dinamarca, só que em Portugal e em Espanha, como a determinada altura não foi possível politicamente passarmos estas tarifas e estes custos reais para o consumidor, criou-se os chamados déficit tarifário.